Graça e paz, querido, tudo bom? Como é que está você? Então vamos continuar nessa terça-feira de estudo da Palavra de Deus. E certamente é um estudo, é um pouquinho puxado, né? Estudos teológicos geralmente é mais cansativo, a gente gosta muito de pregações edificantes, gosta muito de pregações que nos estimulam, mas é importante o estudo da Palavra de Deus porque nós pegamos alguns textos que comprovam. E certamente algumas perguntas de vocês nós vamos estar respondendo na medida que a gente concluir esses temas. A gente no final nós estaremos dando essa fase final das perguntas, tirando as dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida dos assuntos que já falamos ou do assunto que estamos ministrando hoje, faz aí com um comentário e o nosso irmão aqui, Peterson, vai anotar a tua pergunta e depois a gente vai estar respondendo. Como também você vai dando aí um like aí, você vai dando aí comentando, fazendo aí contato com seus amigos, para a gente se edificar. Quantas pessoas precisam estudo da palavra de Deus, né? Quantas pessoas precisam, a Bíblia diz assim, errais em não conhecer as Escrituras, né? Então é importante a gente querer acertar. Então nós vamos hoje continuar, não vamos continuar, hoje nós vamos entrar no novo assunto. Semana passada falamos sobre a constituição do homem, a origem do homem, a criação do homem. Hoje nós vamos falar de algo que acabou com o homem, que foi o pecado, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse princípio quebrado, sobre a doutrina que ensina sobre o que é pecado. O pecado existe. E o que é pecado? Tudo é pecado. Nem tudo é pecado, tudo é pecado. Tem pessoas que tudo é pecado. E tem pessoas que diz que nada é pecado. Então, vamos analisar de fato essa doutrina do pecado. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a bênção sobre as nossas vidas. Senhor querido, nós te louvamos por estarmos mais uma terça-feira de estudo bíblico, mais uma terça-feira de aprendizado, e queremos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra, aos estudos que estão ministrados aqui nesse canal, e que o Senhor possa edificar a cada ouvinte, a cada participante, ó Deus, e que as dúvidas que tem no nosso coração possam ser tiradas pelo Teu Espírito Santo. Aquilo até que eu não consiga alcançar, na minha limitação, mas o Teu Espírito Santo possa alcançar aonde essas pessoas estiverem nos escutando. Obrigado pela equipe técnica que tem nos ajudado, pelos nossos ouvintes, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pecado, né? Onde é que vem essa palavra pecado? A palavra pecado, no original, significa errar o alvo. Todo mundo sabe disso. Pecado. Quando a gente erra o alvo que Deus planejou para a nossa vida, nós estamos pecando. E erramos o alvo em qualquer situação. E pecado não é só adultério. Pecado não é só roubo. Pecado não é só matar. Pecado é a gente estar errando o alvo. E errando o alvo é sair do propósito de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para exclusivamente ser dele, adoradores, seguidores da sua palavra, entendedores dos seus princípios. E quando a gente começa a quebrar isto, a gente está em pecado. Não importa a atitude que você tomar, se for de encontro aos princípios de Deus, nós estamos em pecado. A palavra do Senhor nos ensina e diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois de Adão, não existe ninguém que não esteja debaixo da maldição do pecado, exceto Jesus Cristo, porque ele veio com esse propósito para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo é incutir o pecado no coração do homem, fazer o homem errar o alvo diante de Deus. Então eu queria começar hoje a falar sobre isso e algumas teorias sobre o pecado. Mas deixa eu ler um textozinho aqui que eu separei para que a gente possa falar um pouquinho, né? Diz assim: está escrito que Deus, ao completar a obra da criação, declarou que tudo era muito bom. Na verdade era. Observando mesmo ligeiramente, chegamos à convicção que muitas coisas que agora existem não são boas. O mal, a impiedade, a opressão, a luta, a guerra, a morte e o sofrimento. E naturalmente surge a pergunta: como entrou o mal no mundo?
que tudo não era tão bom, tudo que Deus fez não foi tão bom? Pergunta que tem deixado perplexo muitos pensadores. A Bíblia oferece a resposta de Deus. Ainda mais, informa-nos que o pecado realmente é. Melhor ainda, apresenta-nos remédios para o pecado. Então, se Deus criou tudo e no final de cada criação de Deus, ele dizia, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom, ou era bom, e por que algumas coisas hoje não são mais boas? E a gente tem a resposta que foi o pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, todas as doenças, todas as maldades, todas as invejas, todas as intrigas vieram por conta da desobediência do homem a Deus e se transformou no pecado, né? O fato do pecado, não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado. A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferece abundante testemunho de fato. Muitas teorias podem aparecer para negar, desculpar e diminuir a natureza do pecado. Por exemplo, o ateísmo. O ateísta, ele nega a existência de Deus. Negando a existência de Deus, também nega o pecado. Porque se o pecado é errar o alvo com Deus, e se não existe Deus segundo o ateu, então não existe pecado. Porque a gente vai pecar contra quem? Se Deus é o principal alvo de nós desobedecermos o pecado. Então, na verdade, a teoria do ateísmo não é simplesmente negar que Deus existe. Olha, é importante isso, viu? Não é simplesmente negar que existe Deus. É a conveniência de que se não existe Deus, eu posso fazer tudo que a gente não faz nada e não peca nada. Ele quer mais isentar o seu pecado do que mesmo negar a existência de Deus. Então, cuidado que quando a pessoa diz assim, eu sou ateu, não acredito em Deus, não creia nisso não. Às vezes ele sabe que existe Deus, mas quer não admitir que precisa prestar conta a alguém, e sendo assim, ele está numa vida dissoluta para fazer o que quer e justificar os seus pecados. Então, é importante lembrar disso aqui, tá bom? Outra visão, outra linha de pensamento, chama-se o determinismo. É uma doutrina, é um ensino que existe por aí, que é a teoria de afirmar de ter o livre-arbítrio, fazer o que quer, não dá conta a ninguém, né? Somos livres, né? Para fazer nossas escolhas, como diz aqui, realmente nossas opções são ditadas impulsos internos, circunstâncias que escapam ao nosso domínio, ou seja, não tem o determinismo, diz assim, foi feito assim, eu não posso fazer mais nada. Então, é uma doutrina que ensina que a gente nasceu para errar, a gente tem culpa, a gente não tem força, todo mundo erra, essas coisas assim que, na verdade, a Bíblia não ensina isso, né? A Bíblia até diz, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe também uma outra teoria, um outro ensino nas ciências humanas, o chamado o hedonismo. O que é? Vem da palavra prazer, né? De hedon, significa prazer. É a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que existe na vida é conquistar o prazer e a fuga da dor. Do modo que a primeira pergunta que se faz não é, isso é correto? Não. Segundo essa teoria, não precisamos perguntar se isso é correto. É perguntar, isso me traz prazer? Essa é a doutrina. Nem todos os hedonitas têm a vida de vícios, mas a tendência geral do hedonista é desculpar o pecado e disfarçá-lo como um remédio para, né, disfarçar o pecado. Na verdade, uma das filosofias dele, eles querem a mania de ter prazer, é um fogo da juventude, que errar é humano. Às vezes eu fico observando, né? Porque muitas vezes nós evangélicos até condenamos, entre aspas, né? Ou não concordamos que as pessoas cantem músicas mundanas. Por quê? Porque por trás de cada música existe uma filosofia que a gente não vê. Está incutido. Por exemplo, expressões como errar é humano. A Bíblia não diz isso, que errar é humano. A Bíblia diz que todos pecaram, mas destituídos são da glória de Deus. Mas confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia não falou nunca que errar é humano. Então, são princípios incutidos, bem disfarçados no meio das músicas,
que às vezes a pessoa canta e não sabe o que está cantando e vem de encontro à palavra de Deus, né? Existe também uma outra ciência que fala sobre o pecado, que é a chamada ciência cristã. É uma filosofia que existe, né, em alguns pensadores, que é uma seita que nega a realidade do pecado. É como que não existe pecado. Declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Vocês já ouviram falar sobre isso? O pecado é a ausência do bem, na verdade. Nega o pecado, tem existência real que afirma que houve um erro, né? Mas esse erro é a mente moral, né? O homem pensa que o pecado é real, por consequente, seu pensamento necessita de correção. Na verdade, eles querem dizer que não existe o pecado. É as pessoas que inventam e as pessoas que criam seus conceitos de pecado. E isso na Bíblia não está nada legal. Existe o pecado sim, o homem pecou e a Bíblia condena o pecado, mas Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores, nos perdoou, morreu e ressuscitou. E quem confessa em Jesus Cristo, seus pecados serão perdoados. Mas que o pecado existe, existe. Existe também outra, e a gente encerra com essa teoria chamada, que a gente já falou aqui, com a teoria da evolução. A teoria da evolução, também inserida nessa questão do contexto do pecado, considera o pecado como uma herança do animalismo primitivo do homem. Desse modo, em lugar de exortar a gente deixar o homem velho, ou o antigo Adão, como eu falei na outra aula, os proponentes dessa teoria deviam demonstrar que deixasse o velho, né? Ele podia dizer assim, né? O pessoal que defende a teoria da evolução, em vez de dizer assim, deixa o velho Adão, deixa o velho homem, eles diriam assim, deixa o velho macaco, deixa o velho tigre, porque na verdade eles acham que o pecado é a consciência antiga do homem como animal, né? Como já vimos aqui, que na verdade a teoria da evolução não é bíblica, não compactua com a Bíblia. Mas quando tudo começou, né? Onde começa a origem do pecado? A gente vê isso lá no capítulo 3 de Gênesis, né? A gente vai ver, como já lemos a semana passada, o capítulo 3 de Gênesis fala a origem do nosso pecado, o pecado humano, né? A tentação, a sua possibilidade, a origem, a sutileza. E justamente foi aí que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança, mas deu ao homem o livre-arbítrio, deu ao homem direito de escolha. Deus não fez um robô, Deus não fez um boneco e programou. Deus criou sentimentos e fez com que o homem escolhesse a sua vida. E aqui nós temos alguns pontos. Por exemplo, a primeira é a possibilidade da tentação. As pessoas dizem, não, começa o pecado como? Começa com a possibilidade da tentação. Então, o que vem ser a possibilidade da tentação, né? Como nós vimos aqui, o segundo capítulo de Gênesis relata o fato da queda do homem, né? Informando acerca do primeiro lar, a sua inteligência, o serviço no jardim do Éden, das árvores, o primeiro matrimônio. Tudo aconteceu no capítulo 2. Toda a criação do homem, no capítulo 1, capítulo 2. E quando chega no capítulo 3 de Gênesis, aí vem todo o início. E começa onde? A origem do pecado. Através da tentação feita por Satanás, né? Pelo diabo na vida de Eva, que chamada, a Bíblia nos ensina aqui, a serpente. Capítulo 3, versículo 3, a gente bota podemos até ler, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 1, você pode até aí anotar e você vai ver o texto dizendo exatamente como foi que começou tudo. No capítulo 3 diz assim, porém, 3:1, né? 3:1. No versículo 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores? Primeiro começa aí. Onde começa o pecado? É quando vem uma dúvida do que Deus deixou estabelecido. Muitas vezes a gente não sabe onde começa a nossa vida de pecado. É quando a gente põe a dúvida, será que isso é certo mesmo? Será que isso será que dá certo? Será que não dá certo? Quando começa a vir essas dúvidas, você está abrindo a porta da possibilidade
do pecado. Foi assim que começou. E olha que a serpente é astuta, porque Deus não disse que a Eva não podia comer de nenhum fruto das árvores. O Senhor disse que ela não podia comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mulher e a serpente fez uma pergunta para chamar a atenção, e ela respondeu e deu brecha à origem da tentação, da possibilidade da tentação. E como é que a gente vai ver isso? Lá em Ezequiel, no capítulo 23, há um texto interessante, Ezequiel 23, do versículo 13 ao 17, e esse texto fala um pouquinho da essência, né, da verdade da serpente, da antiga serpente. Ezequiel 23, do versículo 13 em diante, diz assim: vi que ela também se contaminou, ambas seguindo o mesmo caminho. Mas ela levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões esvoaçantes, turbante na cabeça. Todos pareciam como oficiais e chefios do carro do Babilônia, nativo da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou ardentemente e lhes mandou mensageiro até a Caldeia. Então os babilônicos vieram procurar até a cama do amor da sua cobiça, a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Isso é uma alegoria de Ezequiel, falando da origem, porque os textos no Velho Testamento eram muito alegóricos, eram muito de parábolas, no sentido mais de encenações para interpretar melhor o texto. E tudo começa justamente com essa forma desejosa, de engano, de mentira. Mas depois que o homem cai nessa mentira, ele afasta e abandona aquela pessoa para que ela possa experimentar dessa mesma situação. Aqui fala da serpente, e essa serpente ela vem para desfazer, para matar, roubar e destruir, como diz João 10, capítulo 10, né? Mas serpente veio antes da criação do mundo. A serpente, o diabo foi feito antes da criação do mundo. O diabo foi criado, que é o Lúcifer, se rebelou antes da criação do homem, e ele veio tentar macular e destruir a vida do homem. Já em Isaías, no capítulo 14 e o versículo 12 ao 15, ele também faz uma referência a essa situação que aconteceu. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, diz assim: e como você caiu dos céus, está falando de Satanás, né? Ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Veja qual é o sentido de Satanás: derrubar as nações. Você que dizia que seu coração subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha aí onde começou a origem de Satanás, quando ele começou a querer ser como o Altíssimo, né? E aí ele diz: mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. O ser angelical chamado Lúcifer queria ter o ponto mais alto dos céus. E qual foi a ideia dele? Ser igual a Deus. E por causa disso Deus colocou ele no mais profundo do abismo, tá certo? E aí onde vem a origem do pecado, que o pecado não é simplesmente um desejo sexual. O pecado não é simplesmente um desejo do roubo. O pecado não é simplesmente o desejo de vingança. O pecado é nada mais, nada menos do que levar você contrariar, contra a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente mate, prostitua-se, adultere, roube. A vontade de Deus não é essa. Deus nos planejou para isso. E o diabo nos leva para isso. E Jesus Cristo veio com o propósito de nos tirar do pecado, ou seja, nos tirar do lamaçal de lama, que é o pecado, e colocar no reino do Filho do seu amor. Então isso é importante que a gente possa entender essa questão, né? Mas vem também a sutileza da tentação. Ninguém é tentado com o diabo vestido de vermelho, com garfos, com dentes feios. Não, o diabo não vem.
O diabo não vem aparentando um monstro. O diabo não sobe como um dragão do mar para lhe pegar e você correr. Não. O diabo vem com uma sutileza. O diabo vem com vantagem. O pecado, né? Vem com a vantagem. A sutileza na tentação. A sutileza é tentada, aliás, é mencionado na característica distintiva da serpente. A Bíblia diz, não é, que o diabo era um dos mais, né, no sentido de mais sutil de todos os animais. Mas veja o que diz em Mateus, no capítulo 10, versículo 16, né? Porque é importante que a gente veja que o Novo Testamento, mesmo muito tempo depois, ele vai dizer isso, né? Como a própria palavra do Senhor nos orienta, Jesus orientando. Eu estou enviando vocês no meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes. Essa palavra prudente no original, ela dá mais assim, sutil. Seja um pouquinho malicioso, não aquela maldade de fazer mal a alguém. Mas não confie muito em todo mundo. Tem pessoas que são tão confiadas, confia em todo mundo. É como aquele crente novo convertido, confia em todo mundo. Acha que todo mundo é uma bênção, mas depois que ele começa a ver que não é bem assim, ele se decepciona. A gente tem que estar desconfiando. A gente não é desconfiando de todo mundo, mas sabendo que se estamos entre seres humanos, todos os seres humanos têm falhas. Se estamos entre homens e mulheres, todos eles têm pecado. Ninguém vive acima do pecado. Então é importante que a gente veja esse texto aí de Mateus 10, 16, que a gente tem que ser, como diz o texto mesmo, ele deve ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples como as pombas, né? Terça-feira passada, antes de vir para o estudo, eu tive uma experiência. Na verdade, um filhote de bem-te-vi, né? Estava na minha casa e a mãe dele treinando ele para voar e ele não conseguiu voar, ficou na minha casa e a mãe não pôde buscá-lo. E eu fiquei agora vai morrer aqui, o gato vai pegar, e a gente ficou sem saber, né? Eu e Cristiano, enquanto a mãe dele não veio buscar ele, eu botei ele dentro de uma caixa e o bichinho passou a tarde todinha com sede e não comia, a mãe não vinha, e eu fui tentar fazer o papel da mãe. E na medida que eu pegava ele já, pequenininho, já se armava para se defender. Um animal se defendendo. O que é isso? É o que eu quero explicar. É que mesmo que estejamos no campo da infantilidade, da inocência, mas a gente tem que estar prudente, ficar... Não pense que... Mas eu estava querendo ajudar. Até brinquei com eles assim, eu estou querendo ajudar, rapaz. Mas ele vinha querendo me bicar e eu com a paciência botar um pedacinho de água, um pouquinho de água, um pedacinho de pão molhado para ele se alimentar. E essa é a sutileza que diz que a gente tem que ser prudente. Aí o Jesus Cristo dizendo, seja prudente, seja malicioso, porque com a cobra, a serpente, ela é astuta. Ela fica escondidinha assim, olha, esperando, né, para dar o bote. Muitas vezes a gente fica esperando o inimigo chegar para acabar com a gente. Ela não, quando ela sabe que tem um predador, ela se esconde. Essa é a ideia da vida do pecado. Quando o pecado vier, seja prudente, se esconda, corra. É a sutileza, né, da tentação que a gente precisa também aprender com as coisas boas e com as coisas más também, né? E aí a Bíblia nos ensina que quando eles pecaram, Adão e Eva pecaram, eles fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por quê? Antes do pecado eles estavam nus e não tinham vergonha, porque não tinha maldade. E depois do pecado, quando eles comeram do fruto, que do Senhor disse que não era para comer, logo perceberam que estavam nus. E quando perceberam, mas quem foi que disse a ele que ele estava nu? É engraçado um negócio desse, né? Quem foi que disse a ele o que é nu, o que é a maldade? Eles mesmos perderam a consciência da santidade e viram que estavam nus e fizeram roupa de folhas para não se ver. O Senhor não disse, agora que vocês estão nus, vão morrer, façam folhas. Não, eles mesmos, porque o ser humano em si, ele tem essa percepção, assim como Deus colocou no coração
Aí vem uma outra palavra de revelação muito importante, viu? Assim como Deus colocou a santidade no coração, o pecado nos trouxe a maldade do coração. Então, quando você vê uma pessoa muito maldosa, não é porque ele é ruim, é porque ele ainda está com um forte pecado dentro de si. Ele não conseguiu ainda dominar o pecado sobre si. Então ele vê tudo maldade, tudo desconfiado. Você não conhece aquele marido, aquela esposa, aquele namorado, aquela namorada, todo desconfiado, tudo é ruim para ele, toda pessoa é maldosa, toda pessoa já está pensando mal. Você não conhece aquela pessoa que você trabalha com ela, que toda brincadeira ele acha que já é insinuação maldosa, que toda piada tem que ser aquela piada imoral, que toda amizade tem um fim de prostituição. Então esse é o tipo da pessoa que não conseguiu ainda vencer o pecado que o domina, que o faz vencedor, né? E aí nós podemos ver que quando eles fizeram, né, Adão e Eva fez os trajes de roupa para eles, né? Mas eu acho engraçado que quando eles ouviram a voz do Senhor, Adão ouviu, ele se escondeu. E quando ele se escondeu, o Senhor perguntou assim: onde estás? E aí vem uma coisa muito importante, que é que o pecado traz. Todo pecado nos traz culpa. Como é que você sabe que você errou, que você fugiu do propósito de Deus? Quando vem a culpa. A culpa é um sinal. Aí, pastor, por quê? Porque como é que eu sei que eu errei? Veio a culpa. Opa, mas você tem que ter uma linha fina aí. Porque tem pessoas que se sentem culpadas, mas é tão orgulhoso que não admitem a culpa. Tem pessoas que não admitem a culpa. Eu não estou falando de admitir culpa. Eu estou levando você a entender que a primeira sinalização que uma coisa está errada é quando há um senso seu aqui dentro. Não foi ninguém que disse: você sente aqui dentro, rapaz, está errado. Não me senti bem. Não, às vezes você dá uma palavra com alguém e não foi a intenção, mas fez. Mas lá dentro existe um peso. Tudo que você fizer que vem sobre si uma culpa, já sabe que foi baseado no pecado. Então a Bíblia diz aqui, né, em Gênesis, quando eles pecaram, né, então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus. Então, quando os olhos dele se abriram, a maldade entrou no coração dele, e isso aí é interessante que a gente possa entender que nasceu ali a maldade, né? Lá em Gênesis 21, 19, só para a gente completar aqui, Gênesis 21, 19, a gente vai ver uma expressão interessante, só para te fechar esse assunto aqui, como a palavra do Senhor diz em Gênesis 21, 19. A Bíblia diz assim: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino, né? E, o que a Bíblia diz? Lhe abriu os olhos. O que faz o homem abrir os olhos? É o próprio Deus. Quando você descobre que foi errado, não foi o diabo que fez você descobrir que estava errado, não. O próprio Deus lhe faz abrir os olhos. Agora, se vem uma condenação, se vem uma culpa, é porque você fez baseado no pecado. Então é importante a gente saber disso e saber que a culpa é um dos maiores fatores que leva você a saber se você está ou não em pecado. Isso é importante na sua vida. E aí nós entendemos o quê? Que é o próprio Deus, ele nos revela se estamos bem ou se não estamos. Então, Deus é tão misericordioso que mesmo a gente errando, ele ensina a gente a reconhecer que a gente errou. Que se Deus não fosse amor, ele se errou, então se vire com as consequências. Mas ele mesmo faz com que a gente se arrependa, ele mesmo faz com que a gente reconheça o erro que fizemos, né? Em segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, diz uma coisa sobre, né, sobre a vida de Eliseu. E Eliseu orou, dizendo o seguinte: Senhor, abre os olhos dele. Veja, quem é que abre os olhos? É Deus. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Às vezes a gente pensa assim, né? Tem essa sensação: não, eu errei, pequei. É você. Não, Deus é tão misericordioso que ele mesmo faz a gente abrir os nossos próprios olhos. Ei, mulher, marido, pai, mãe,
Você que está orando pelos seus filhos, você que está orando pelo seu marido, pela sua esposa, continue a orar. Mas não é você apenas que tem que abrir os olhos. É o próprio Espírito Santo de Deus que faz sobre isso. Eu estava um dia desse conversando com alguém que estava sentindo um chamado do Espírito, né? Chamado para missões. E a preocupação dele é assim, mas pastor, eu recebi o chamado e minha esposa. E eu dizia para ele assim, olha, quem tem que fazer essa obra é o Espírito Santo, é Deus. Eu não posso fazer, você não pode fazer. Você pode até dar sinais, mas quem tem que levar a consciência, quem tem que levar o chamado, o desejo, é Deus. Agora, nós temos que fazer com que esses sinais aconteçam. Mas quem abre os olhos é Deus. Então, no pecado, a mesma coisa. Não adianta o pastor estar dizendo, meu filho, você pecou. Não, a gente tem a obrigação de fazer isso, ensinar o caminho, né? Andar nele. Não adianta o pai ficar, você pecou, aceite que você pecou. Enquanto o Espírito Santo não nos convencer. O que é que a Bíblia diz? Jesus Cristo disse lá no capítulo 16 de João, eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, né, porque nós pecamos contra Deus. Da justiça, porque Deus é que nos justifica. E do juízo, porque todo pecado terá suas consequências. Não importa qual seja o tamanho, mas todos eles têm suas consequências. E por falar em consequências, aí vem, não é, a questão mesmo agora do juízo. É o outro assunto que eu quero tratar aqui, sobre o que aconteceu ali no Éden, na origem do pecado, sobre o juízo. Deus julgou o pecado de Adão e Eva, né? Todos têm responsabilidade. Às vezes acontece isso, né? Muitas vezes alguém desabafa com a gente no gabinete, pastor, aconteceu assim comigo, meu pai fez assim, minha mãe fez assim, meu marido fez assim. É verdade, eles tiveram a culpa dele, mas também houveram as culpas da gente também. Não é somente a culpa dele, não. Nós também temos nossas culpas. Então, cada um tem que ser responsável por nossas culpas. Quantas vezes a mulher chega no gabinete dizendo, pastor, meu marido é assim, 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 assim. Aconteceu muitas vezes. De uma pessoa dizer, pastor, meu marido agora, pronto, falou do seu marido agora, quero que a senhora fale de você. Quem é a senhora? Ninguém quer falar de si mesmo, só quer falar dos outros. Mas Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é justo. E o juízo que aconteceu ali no Éden, do pecado, sobre cada um, foi específico. Por exemplo, sobre a serpente foi que provocou tudo aquilo. O Senhor traz uma palavra de juízo sobre a serpente, que é Satanás, né? Portanto, fizeste isso, maldita será mais do que todas os animais da terra, mais do que os animais do campo, sob teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Isso aqui é muito... Eu aprendi isso uma vez, nunca mais esqueci. Eu, antes de ser pastor, eu queria ser veterinário, né? Eu sempre queria ser zootécnico, eu ainda cheguei a estudar, ainda cheguei a querer, mas o Senhor me tirou de trabalhar com animais irracionais para trabalhar com animais racionais, né? E eu sempre digo que trabalhar com irracionais é melhor, porque a gente dá uma vacina no cavalo, a única coisa que o cavalo vai fazer é dar um coice, mas acabou ali. Mas a ovelha racional, não. Se você disser uma palavra, ela se chateia, ela sai da igreja e ainda até quer criar situação com o pastor. É mais fácil trabalhar com irracionais. Mas se Deus me chamou para trabalhar com os racionais, estamos aqui há 32 anos. Amém, glória a Deus e aleluia. Mas vamos lá. Eu estudando sobre a serpente num seminário que eu participei, eu descobri que serpente não come pó, não. Serpente não come areia, não. E a Bíblia diz, sobre teu ventre andarás. Isso a serpente faz. A serpente se rasteja, né? Dizem alguns estudiosos que antes do pecado a serpente ela não andava na terra, ela ficava de árvore em árvore como um macaco, voando, serpentes voadoras. Ela andava por cima, era um animal muito lindo, segundo alguns estudiosos. A Bíblia não diz sobre isso, não. Mas pó comerás todos os dias da tua vida. Eu nunca vi. A cobra, ela come, a serpente come animais, talvez ela come até frutas, mas nunca vi falar que serpente come terra, come barro. Aí, pastor, então está errada a Bíblia? Não. É uma questão de interpretação. Vamos lá. Aqui estamos falando de pecado. E o pecado é um fruto da nossa carnalidade.
o nosso corpo foi criado do pó da terra. Então, interpretando a palavra de Deus, cobra não come pó. Ali foi uma palavra de reconhecimento de Deus, que o diabo se alimenta das obras da nossa carne. O diabo se alimenta do pó. Quem é o pó? Eu, quando estou na carne. Quem é o pó? Eu, quando eu começo a fazer o que eu quero. Quem é o pó? Sou eu, quando eu desobedeço. O homem natural, o homem do pó, o homem da carne, o homem que foi criado e que não obedece o sopro do Espírito. Quando a Bíblia diz que a serpente, ela estaria ali se alimentando do pecado. Mas já imaginou? Comer comida ruim é uma coisa ruim demais, né? Mas comer o resto, a sobra da comida ruim, piorou. Como a gente se sente quando vê aquelas pessoas comendo lixo, comendo o resto de comida, comendo comida podre. Pois Satanás se alimenta dos nossos lixos pecaminosos. Satanás se fortalece com o nosso pecado. Então, quando você diz, por que minha vida está assim? É porque você está, talvez, sem saber, alimentando Satanás, alimentando com os seus temperamentos, com as suas formas de falar, com o seu pecado, com os seus pensamentos, com as suas... Então, é importante a gente analisar isto aí. Foi a punição de Deus sobre a serpente. Andarás rastejando pela terra e se alimentar do pó todos os dias da tua vida. Alguém dizia assim, quer matar Satanás de fome? Seja santo, porque ele só se alimenta do nosso pecado. Sobre a mulher, qual foi a punição, o juízo de Deus sobre a mulher? A mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, ou seja, darás luz, né? Com dor terás filhos, e o desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse texto é um texto que a mulher não gosta disso. A mulher, se pudesse, ela passava essa página. Porque por conta da independência dessa mulher, que foi sozinha, não falou nada com Adão, não combinou. Como é importante, irmãos, combinar. Olha, é tão perigoso a vida independente. É tão perigoso a pessoa que não quer estar debaixo de uma cobertura. É tão perigoso quando a pessoa não quer conselhos, orientações, não quer ser mais ovelha, não quer mais seguir um pastor, só quer ser seguido. Isso é muito perigoso. Até os pastores têm que ter pastores, porque isso é importante, o discipulado, né? Então, mas a mulher foi independente. A mulher não perguntou nada, foi lá. A mesma coisa quando a mulher sai para o shopping, leva o cartão do marido e não avisa o que fez. Um mês depois chega a conta e o marido diz, quem foi que comprou isso? Foi eu, amor. E ele nem sabe, quem tem que pagar é o marido, mas quem comprou foi a mulher. Foi o que aconteceu aqui. Adão pagou por causa de Eva, mas Eva também teve uma consequência aqui. Aí, geralmente, os maridos, comprou no meu cartão e não avisou, agora quem tem que pagar é você. Então, aquela gorjeta que eu ia dar para você, aquele presente você não vai ter, porque, na verdade, ela fez sozinha, né? E o que a mulher ganhou como juízo? Dores para ter filho. Dá a entender que a mulher do pecado tinha filho sem dor. Aí, onde é que tem aquela revelação, né? Não posso chamar de revelação, eu vou chamar de linha teológica. Há teólogos que entendem que Eva teve filhos antes do pecado, que depois gerou os descendentes que casaram com Caim. Por isso que a Bíblia, aquela coisa, Caim e Abel nasceram antes do... Né, desculpe, estou trocando aqui. Caim e Abel nasceram depois do pecado. Isso é verdade. Estou dizendo que há uma linha teológica, há uma corrente teológica. Porque quando terás dores, é porque dá a entender que Eva já tinha tido filho. Mas a Bíblia não diz isso, não. Estou falando, são correntes teológicas de estudos da Bíblia. Ele diz, o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, a mulher, naquela época, foi punida assim, dizendo assim, olha, você, a partir de agora, só fará as coisas em combinação com seu marido. A partir de agora, o teu marido é que vai dominar você. Você agora não vai fazer as coisas sem combinação. Foi uma chamada de atenção de Deus na vida da mulher. E sobre o homem, a gente vai ver que o homem também é punido por causa do pecado. Com o trabalho, o homem já tinha, né? Ele já cultivava o jardim.
Mas só que vinha uma chuva de Deus, o homem só desfrutava do jardim, o homem comia de todas as árvores e o homem não tinha trabalho, ele só orientava, só dava os nomes, mas a partir de agora, ele disse, olha, a partir de agora você do suor do trabalho, você para comer vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, você vai ter que se esforçar, né? Ele agora começa a ter aflições, começa agora a ter trabalho para fazer, que ele não era. Aí eu digo assim, o meu trabalho é uma maldição. Não, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma fonte de renda, o trabalho é um esforço que antes o Senhor dava de graça, mas por causa do pecado o homem agora vai ter que trabalhar. E graças a Deus que Deus nos deu saúde para trabalhar, porque, né, a Bíblia diz também, a mesma Bíblia que diz que do só trabalho comerás, ele também diz, digno do seu salário é o trabalhador. Então Deus também não abençoou o trabalho por causa disso não. Deus abençoou o trabalho porque agora o homem perdeu os privilégios de ter as coisas sem suar. Ele agora tem que suar para ter as suas bênçãos, né? E aí vem, para finalizar essa parte, né, para a gente lá na frente falar sobre outra situação, a gente vê sobre a palavra redenção, né? E eu vou aqui falar sobre 3 coisas importantes. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis contêm as 3 palavras de Deus, que por toda a Bíblia figuram todas as revelações de Deus e o homem, né? O Criador que trouxe toda a existência, né? Deus do pacto entre todas as relações com o homem, o Redentor que fez provisão para a restauração do homem. Então veja mesmo, a redenção, como a Bíblia nos ensina, ele veio para redimir, para pagar o preço para que o homem fosse de volta devolvido a Deus. Porque com o pecado o homem se tornou prisioneiro de Satanás. O homem ficou carnal, o homem ficou agora preso aos desejos carnais. E para ele ser liberto agora é necessário ter um redentor. O que é um redentor? Deixa eu falar sobre redenção. Dentro da cultura judaica, a gente não consegue entender isso aqui porque na nossa cultura brasileira não existe. Mas na cultura judaica, quando uma viúva, quando um rapaz, uma pessoa morre e fica viúva, a mulher fica viúva, e ela fica pobre e ela perde as heranças, a única pessoa que pode mudar a história dela é um parente próximo dela, que pode assumi-la como esposa ou como parente e resgatar e pagar o preço para que ela possa ter de volta aquela terra. Isso chama-se redentor, ou redimir. E aí foi o que Jesus espiritualmente fez conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós, se tornou um parente nosso. E pagou um preço, que foi a sua morte, para nos devolver a herança que perdemos em Adão. Isso espiritualmente falando. E aí vem exatamente essa expressão, quando o Senhor escreve na Bíblia, né? Diz assim, porém inimizade contra ti a mulher, e ele ferirá o calcanhar e tu esmagarás a cabeça. Estava profetizado a redenção através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é importante que a gente entenda essa questão, que o pecado ele atua de uma forma horrível na nossa vida. O pecado ele nos aprisiona moralmente. Esse é o objetivo do pecado, é nos desfazer moralmente. O pecado deixa você com a moral abatida, com a dignidade abatida. Essa é um dos objetivos do pecado, é atingir a tua vida moral. Geralmente um homem que tem a vida moral exposta, destruída, ele tem dificuldade de se levantar novamente por conta da sua consciência. Mas aí onde vem o trabalhar de Deus na vida dele, porque Deus é o Deus que nos dá a segunda chance. Deus veio nos ensinar isso. A lei não dá segunda chance. A lei diz, aquele que pecar, esse morrerá, né? Mas a graça nos ensina que há uma segunda chance.
mas o pecado veio para matar, para destruir a nossa vida moral. É importante que a gente entenda também que o pecado, ele nos afasta da vida fraternal, do meio dos irmãos. O pecado tem como objetivo de nos afastar. Pode observar que toda vez que alguém comete algum pecado, a tendência dele é se isolar, não querer vir mais para a igreja, não querer mais participar do culto, e se cantava, senta lá atrás, se pregava, fica muado, e não quer mais participar da célula. Enfim, acontece várias coisas. Então, a visão exatamente do pecado é lhe afastar, que deveria ser o contrário. A alma que pecasse morrerá, mas agora aquele que peca precisa ser apoiado, precisa ser abraçado, precisa ser perdoado, como a Bíblia nos ensina. Outra coisa também que o pecado nos afasta e nos atinge é a santidade de Deus. A Bíblia diz que nós só veremos a Deus através da santidade. Então o pecado nos tira a possibilidade dessa santidade. E essa santidade, se a gente não tiver, a gente não pode ver a Deus. Né? Ser santo não é uma questão de esforço. Ser santo é a porta de entrada para ver a Deus. Então, essa é a visão do pecado. O pecado também nos afasta da verdade. Uma mente cauterizada pelo pecado. Ele chama a verdade de mentira e mentira de verdade. A mente cauterizada pelo pecado, ele não sabe o que é a verdade. Para ele está tudo bem. Não é? Você vê assim, voltando ainda à questão de músicas que se tocam no mundo, e a gente às vezes até brincando, a gente às vezes até usa a expressão, mas são músicas que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus, como deixa a vida me levar, vida leva eu. Como é que pode a vida vai levar você, se a Bíblia diz que o mundo já está no maligno? Como é que essa vida vai levar? Quem tem que levar você é o Senhor Jesus. Quem tem que guiar a sua vida é o Espírito Santo. Então muitas vezes a gente pensa que não, mas está inserida dentro de cada cultura, de cada canção, de cada modelo de apresentação da vida, uma tese contra a palavra de Deus. Por isso que a gente chama de que o pecado é errar o alvo. O pecado também tira de nós a sabedoria. Uma pessoa que vive em pecado, ele perde toda a sabedoria, o discernimento. Você vê, eu conheço tantas histórias de pessoas que eram uma bênção, pregavam, cantavam, evangelizavam, eram pessoas dinâmicas na igreja, frutíferas, mas de repente decidiu caminhar numa vida pecaminosa. E essa pessoa ficou, parece, a gente quando passa depois de 5, 10 anos por ela, diz, meu Deus, a gente não acredita que aquela pessoa fazia aquilo. Como é que pode? Quantos pastores, quantos ministros de louvor, quantas pessoas que eram renomadas em autoridade, mas quando se envolve com o pecado e não sabe, porque o problema não é entrar no pecado, o problema é querer ficar lá dentro. Mas toda alma que peca, ele tem desejo, se ele é nascido de novo, ele tem desejo de voltar e sair daquela situação, né? Que aí o pecado ele inibe essa sabedoria, ele prende, ele fica uma pessoa sem sentimento, fica sem entendimento, fica sem discernimento, ele fica exatamente sem senso, né? Sem perceber. O Provérbios capítulo 15 e o versículo 20, ele começa a dar um conselho para a pessoa, né? Provérbio 15, 20 diz assim: filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. E aí ainda tem mais 20, né? Só 20, 20, né? O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. E justamente essa palavra tolo é aquele filho pecaminoso. A palavra tolo é aquele que peca sem sentido, sem dar prazer, sem nada. É uma situação horrível na vida daquela pessoa. Então, eu queria por aqui concluir com vocês, não concluir esse assunto, a gente vai continuar na próxima semana, porque, como diz, né, o pecado é grande para a gente, né, estudar direitinho. Mas só para fechar, Jesus Cristo, na próxima semana eu continuo ainda alguns pontos sobre o pecado. Mas Jesus Cristo tratou o pecado não como fim da história. Isso é um conselho que eu estou dando para você, porque eu não sei qual a sua concepção sobre pecado. Jesus não via o pecado como fim da história. Jesus via o pecado como a oportunidade de você repensar
sobre a vida. Por exemplo, diante da mulher adúltera, todo mundo queria apedrejar aquela mulher porque ela era pecadora. E Jesus respondeu como? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra nela. Mas ele não tinha pegado, ele podia jogar aquela pedra nela, porque ele não tinha. Mas o que foi que ele fez? Mulher, alguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Vai, não peca mais. Ou seja, deu uma segunda chance. Ele olhou para Zaqueu, em cima da árvore. Zaqueu, desce depressa, que hoje aprove eu comungar contigo na tua casa. E aquele homem vivia roubando. E Jesus Cristo não condenou ele, Jesus Cristo não acusou ele. Jesus só entrou na casa dele. E só entrar na casa de um pecador, mesmo sendo santo, o fez entender. E ele sozinho disse, Senhor, nunca mais eu vou roubar ninguém. A partir de agora, aliás, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Por quê? Quando a santidade consegue se aproximar de pecadores, mesmo sendo santo e mesmo sendo pecadores, há um impacto. O amor de Deus nos constrange. Então essa palavra que eu queria trazer para vocês. A gente está estudando aí sobre o pecado, é um assunto meio chato, é um assunto meio pesadinho, mas é importante que a gente aprenda que pecado não é simplesmente fazer algo errado. É tudo que você faz com boas intenções, mas está errando o alvo de Deus. Na próxima semana a gente continua sobre este assunto e a gente conclui e a gente tenta responder algumas perguntas que vocês estão fazendo aí. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima terça-feira, 19 horas, com estudos bíblicos, doutrinas básicas da fé cristã. Deus abençoe a todos.